pontuamos à época, não só a partir da minha divergência, mas a maioria do Supremo Tribunal Federal, que são coisas diversas. Uma alegação genérica, de que há uma organização criminosa que atua em várias frentes, que pratica corrupção, peculato, lavagem de dinheiro com várias empresas, sem identificar a relação específica caso a caso, não serve para fixar competência. É uma alegação genérica, como decidimos exatamente no inquérito 4327, é uma alegação genérica, colocada, inclusive, para que o Ministério Público, naquele momento, pudesse situar o que ele entendia por corrupção, mas, a partir disso, os atos concretos apontados é que devem ser analisados. Não há conexão, e isso me parece muito importante, não há conexão em qualquer das suas espécies, simplesmente porque empresas têm contratos entre si e empresas pagam em diversas, ou são acusadas de pagar em diversas hipóteses, propinas a agentes públicos. Olha, então, todo mundo que em algum momento tem um contrato com a Petrobras e recebeu alguma vantagem, é 13ª Vara de Curitiba. Veja, não existe uma conexão específica por empresa. Petrobras, falou Petrobras, 13ª Vara de Curitiba. Nós citamos, inclusive, eu citei, inclusive, naquele inquérito, meu voto 4327, eu citei, foi lido pelo eminente ministro, o relator, ministro Edson Fachin, eu fiz referência ao voto do ministro, o voto anterior do ministro Dias Toffoli, que colocava essa questão. A 13ª Vara havia virado um juízo universal de combate à corrupção. E o Ministério Público, e falo aqui com absoluto respeito, fui por mais de 10 anos membro do Ministério Público do Estado de São Paulo e tenho grande orgulho de ter sido e grande orgulho da instituição, o doutor Humberto sabe disso. O Ministério Público acabou colocando em todas as denúncias, jogava o nome da Petrobras e pedia a prevenção da 13ª Vara de Curitiba. Exatamente como no caso em questão. Se nós analisarmos, e eu fiz questão de assim fazer, se nós analisarmos detalhadamente cada denúncia desses 4 casos, e olha aqui, cada denúncia 160 laudas, é uma denúncia, alegação final e libelo acusatório para o júri. É detalhada, mas nós vamos verificar que em nenhuma das denúncias, seja do caso Atibaia, seja do sítio de Atibaia, do triplex do Guarujá, seja do Instituto Lula, da sede do Instituto Lula, seja do apartamento em São Bernardo, em nenhuma delas, como foi agora relembrado pelo doutor Cristiano Zanin, em nenhuma delas, nem o Ministério Público e nem o juiz Sérgio Moro, quando condenou, em nenhuma delas apontou que o dinheiro veio da OAS ou da Odebrecht ou de alguém, um contrato com a Petrobras, o dinheiro específico, esse dinheiro, um percentual foi para isso. Não. O que se colocou em todas as denúncias, inclusive o advérbio notadamente, se colocava que várias empresas, Petrobras, Odebrecht, notadamente Petrobras, mas Odebrecht, OAS, tinham inclusive uma caixinha, isso servia para corrupção, ou seja, algo genérico, a partir do genérico, sem nenhuma ligação com fatos específicos,
se acusou, se denunciou o ex-presidente pelo sítio de Atibaia. Então não se disse, o ex-presidente Lula recebeu 1%, 2%, não importa, do contrato número tal, porque foi prometido que se pagasse o sítio de Atibaia, ele daria esse contrato para a Petrobras dentro disso. Aí nós teríamos conexão, aí teríamos, para usar linguajar moderno, um link relacionado à 13ª vara. Não foi isso que ocorreu. Então, cada fato específico deve ser analisado nos termos, a meu ver, todo respeito às posições em contrário, deve ser analisado nos termos do artigo 70 do Código de Processo Penal. O próprio eminente ministro relator disse em seu voto, não há relação, abre aspas, não há relação de causa e efeito entre a sua atuação, a atuação do ex-presidente Lula, como presidente da República e determinada contratação realizada pelo Grupo OAS com a Petrobras. A mesma coisa que foi reconhecida pelo juiz que emitiu a sentença condenatória. O que não significa que os fatos ocorreram ou não ocorreram, mas significa que cada fato deve ser analisado dentro das suas características. E assim como fizemos no caso anterior, no inquérito já citado, 4327, nós distinguimos, se havia uma grande organização criminosa, só que aqui se está apoiando um fato específico, sem relação probatória, vamos analisar esse fato específico. Onde vamos analisar? Naquela oportunidade, no Distrito Federal, porque a acusação era atuação no Congresso Nacional. Na presente hipótese, e aqui é a minha única divergência com o eminente ministro relator, na presente hipótese, concordo com Sua Excelência, pela incompetência da 13ª Vara Criminal de Curitiba. Mas aqui me parece a incidência total do artigo 70 do Código de Processo Penal. Não vejo por que deva ser declinada a competência para o Distrito Federal. Não há nenhuma relação, a meu ver, com o Distrito Federal. Mas era o presidente da República, que é o réu. Mas não existe prerrogativa de foro de primeira instância territorial. Os casos todos, e aqui a competência me parece ser territorial, os casos todos ocorreram em São Paulo. Atibaia, São Paulo. Guarujá, São Paulo. Instituto Lula, capital, São Paulo. Apartamento São Bernardo, São Paulo. Os 4 casos ocorreram em São Paulo. E veja que, nesse aspecto, concorda o próprio Ministério Público, a própria Procuradoria-Geral da República, subsidiariamente, dizendo que, na hipótese de não acolhimento dos pedidos anteriores, que fosse reconhecida a competência da Seção Judiciária de São Paulo. Na medida, diz a eminente subprocuradora-geral, doutora Lindora Maria Araújo, na medida em que os casos em questão abrangem fatos e valores relativos a imóveis e institutos sediados naquele Estado. Então, aqui, presidente, como disse que seria breve, acompanho o eminente ministro relator em relação à incompetência da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, com todas as consequências que o eminente ministro relator definiu, mas declino desta competência para a Seção Judiciária de São Paulo, nos termos do artigo 70 do Código de Processo Penal. É o voto, senhor presidente.